Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais acompanhamento mensal, vamos falar sobre o KNHF, hedge fund da Kinea, um baita fundo, hein? Um baita fundo, gosto muito deste ativo. Continua com um certo deságio, ele deu uma recuperada, se eu não me engano, foi um dos. A grande parte dos mundos estratégias recuperaram, mas ainda continuam com deságio, e aí você, obviamente, tem que considerar se o preço faz parte da sua estratégia. Mas vamos para o relatório agora de fevereiro. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal, relatório de fevereiro. Estamos com ele aqui. Relatório de fevereiro, fundo com quase 2 bi de patrimônio, aí 1 milhão, 1 bi e 900, 96 patrimonial, cota de mercado 85,31. Vamos averiguar quanto que ele fechou hoje, sexta-feira. KNHF. NHF 88. Deu uma valorizadinha aí, mas pouca coisa, mas ainda com desagem em relação patrimonial. Hoje o fundo ele tem uma carteira muito forte em inflação na parte CRI, quase metade do patrimônio dele hoje é CRI indexado à inflação, o que ele vai se beneficiar demais com a inflação que veio de fevereiro, provavelmente inflações altas ainda março e abril, então isso vai ajudar o fundo a trazer resultado, por mais que seja horrível para a economia, mas isso acaba propiciando um bom resultado, e aí é algo que eu sempre falo para vocês da importância da gente proteger o nosso patrimônio e ensinar pessoas a investirem para poder proteger o patrimônio contra o poder, pela perda do poder de compra pela inflação. O fundo pagou 90 centavos, algo que ele já vem fazendo isso. O KNHF é um dos poucos fundos da Kinea onde eles fazem a linearidade, eles mantêm o rendimento linear. Então o fundo na parte de movimentação na carteira de fundo imobiliário finalizou com 225 milhões em fundo imobiliário, aumentaram a posição de fundos de CRI, que é algo que eles vêm fazendo e todos os FOFs e hedge funds vêm fazendo, que ó, inclusive quase 40% da carteira de fundo imobiliário é de CRI. Devemos continuar com a venda de posições de fundos de tijolo para comprar fundos de CRI nos próximos meses. Porém, essa é a frase aqui bem interessante. Porém, com uma velocidade menor em relação aos meses anteriores. Algo que eu já venho sinalizando para os membros da comunidade. Aliás, se você quiser ser membro, link aqui na descrição. Eu venho falando isso para começar, para os membros começarem a voltar a olhar com bons olhos para fundos de tijolo, porque grande parte dos fundos de papel já recuperou bastante. Ainda tem bastante oportunidade, mas e aliás, se você viu o vídeo de domingo, eu fiz uma para você aprender ensinei você a fazer a TIR, né, calcular a taxa interna de retorno. Então, mas ainda tem fundo de papel muito bom, mas inclusive eu dou esse recado para você, comece a voltar a olhar com carinho para fundos de tijolo. E aqui, pessoal, um ponto muito importante. Eles colocam, e aqui eu falo que ainda as gestoras, por mais que a Kinea seja uma baita de uma gestora, eles ainda usam alguns termos que para o investidor afegão médio ainda são muito difíceis. Eles falam aqui, neste mês iniciamos uma estratégia long short, que consiste em comprar um conjunto de ativos e vender a descoberta outra cesta de ativos. Com o objetivo de ter resultado independente da direção de mercado, focando no desempenho relativo de cada portfólio. Vislumbramos que um resultado de curto e médio prazo pela diferença de carrega entre os ativos comprados e vendidos. Essa cesta comprada e vendida tem uma exposição de 1% do patrimônio. Pessoal, o que é essa estratégia? Vou tentar explicar de uma maneira bem resumida. O fundo ele compra, vamos supor o seguinte, ele comprou um fundo A, que ele acha que ele comprou esse fundo a R$ 90. E ele vendeu uma posição de um fundo que também estava R$ 90, tá? Só que ele não tem esse fundo, ele vendeu essa posição, é como se ele alugasse a posição desse ativo, porque em algum momento ele vai ter que recomprar e para poder devolver para quem ele alugou. Porque a estratégia aqui, pessoal, é importante eu explicar isso para vocês. O aluguel, ele funciona da seguinte maneira. Eu acredito que uma ação vai cair. Então ela custa R$ 10 hoje, eu acredito que ela o mercado vai cair, ela vai para 8. Então, o que eu faço? Eu vendo ela a 10, ou seja, eu não tenho ela, tá? Eu vendo, e quando eu faço a venda na corretora, automaticamente eu alugo de alguém que tem esse ativo. Então, eu alugo, é como eu pego dele e vendo a 10. E faço um contrato de aluguel com essa pessoa, com esse investidor. E aí o ativo cai, ele cai para 8. E aí o que acontece? Quando chegar a 8, eu recompro o ativo para devolver para quem eu aluguei. E eu ganho esses R$ 2 de diferença.
É claro que o risco tá se o ativo subir. Por quê? Se ele subir, eu vou ter que recomprar. Imagina ele sobe para 15, eu tenho que recomprar a 15 para pagar. Então eu tive um prejuízo aí de R$ 5 por cota, e a perda pode ser infinita. Então essa é a estratégia short, ou seja, e eles colocam aqui que eles estão vendendo a descoberto. Quando você escutar esse termo descoberto, significa que você não tem um ativo. Quando a compra é coberta ou a venda é coberta, eu vendo uma posição que eu tenho. Se eu vendo descoberto, eu vendo a posição que eu não tenho, tá? Então qual que é a lógica aqui dessa posição? Então, eu compro um fundo que tá. Eu tenho dois fundos aqui. Eu compro esse aqui, que tá 90, achando que ele vai subir. E eu compro um outro fundo que eu tenho certeza que ele vai cair. Só que em vez de eu comprar, eu vendo a posição dele, que eu não tenho. E vamos pensar o seguinte: esse aqui subiu para 92 e esse aqui caiu para 89. Então eu tenho uma perda aqui de R$ 1, porém eu tenho um ganho de R$ 2 aqui. Então a diferença líquida é R$ 1. Então eu tenho um ganho nesse caso. Aí tá, mas Eric, pode ser que os dois caiam. A questão é a seguinte: se um cair menos que o outro, eu acabo ganhando também. Porque eu tenho uma perda menor com um, só que a perda do outro acaba compensando da outra cesta. Então, por isso que existe uma. Claro que você pode ter perda nos dois lados. Por isso que eles colocam que é de 1% aqui. E não é tão simples de entender como vocês viram aqui. Até para eu explicar, não é tão simples assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é uma estratégia, pessoal, que se você quiser como pessoa física fazer, você pode, mas eu não recomendo em hipótese alguma, porque isso aqui é somente para quem entende muito bem de mercado, tem muito dinheiro, e a gente está falando de 1% apenas do portfólio. Eles estão querendo rentabilizar um pouco mais a carteira. Mas assim, só tomem cuidado se vocês ouvirem, eu quero fazer venda descoberta, cara, venda descoberta é um risco tremendo, porque como eu expliquei, eu vou vender um ativo que eu não tenho, porque ele vai cair, eu vou recomprar e vou pegar o lucro. E se ele sobe? Você dança. Você perde dinheiro aí e a perda é infinita. Porque imagina um ativo multiplica por 20. Você dançou. Então tome muito cuidado com isso. Então aqui é uma estratégia que de fato somente esse tipo de fundo pode fazer, esse tipo de investidor pode fazer, que são os profissionais, os fundos de investimento, com um pouco do patrimônio, e eles têm muita informação, coisa que a gente não tem. Então eles montam uma cesta, então aqui a chance do resultado ser positivo é muito grande. Tá? Ainda a gente está falando de Quineia, né? Aqui a gente vê o retorno, como eu falei para vocês, os multi-estratégias foram os que mais valorizaram nesse último mês. Aqui é aquela tabela que o Cafof mostrou, que eu expliquei bastante sobre essa tabela. Se você não viu, assista o vídeo do Cafof, eu expliquei bastante sobre essa tabela. E sobre a questão do Brasil, não vou entrar muito no detalhe. Aqui a compra que o fundo fez, CDI mais 2,75, é uma compra boa, porque aproveita inclusive o aumento do CDI, e a gente vê aqui hoje a composição de carteira de CRI no KNHF, quase metade aí do patrimônio CRI atrelado à inflação. O fundo hoje tem um pouquinho de compromissada, 8,2 de compromissada. A gente vê o fundo fechou a quanto? Opa, não é esse aqui não. É este aqui. 88, então a gente está falando. Olha, já até inclusive ele valorizou bem, né? Tá acima aqui, né? A gente for ver em relação, o spread em relação ao CDI ainda continua muito alto, por mais de 5%. O fundo negociando um pouco mais acima de 20.500 metros quadrados, mas se a gente for lembrar o quanto que ele pagou, por exemplo, foi lá no do Faria Lima, quase R$ 40 mil o metro quadrado. Então, a tabela de sensibilidade de fundo imobiliário também, valorização de quase 42%. Então, tem muito potencial esse fundo. Aqui a linearização dos dividendos, como eu já falei para vocês, algo que o NHF faz e ele está bem tranquilo para manter esse patamar esse guidance de pagamento, inclusive com chance até de aumentar, principalmente por causa dos resultados de inflação que vem aí. Então, o fundo já gerou um pouco mais de resultado do que esse mês, está com 42 centavos por cota. O fundo ainda, mês que vem talvez ainda tenha um pouco de resultado menor, porque ainda não entrou janeiro na composição. Em janeiro foi 0,16, mas a partir de fevereiro a gente está falando de 1,3. Vamos ver como foi março também, a chance de ser uma inflação alta. E é isso, pessoal. Aqui a parte de seller finance que o fundo tem, e aí também é um dos pontos que vai reduzir o rendimento dele.
mesmo que ele tenha aquele guidance, mas em algum momento isso aqui vai diminuir, por isso que o fundo precisa aumentar os resultados e fazer reserva, porque esse aqui são os pagamentos que ele tem que fazer. Então ele tem até o primeiro trimestre de 26 aí, que é o grande, tem boa parte ainda para o ano que vem, então ainda tem rendimento de renda fixa, que é referente ao Seller Finance das compras do São Luís e do Faria Lima, e do Shopping Uberaba, né? Aqui a gente está falando do TEP, aqui a gente está falando, agora eu não lembro, e aqui do HSML. Inclusive, esse aqui, ele deve ter um bom resultado, porque já, ou ele vai exercer a opção de recompra do HSML, o próprio HSML exercer a opção de compra também. Aqui vocês vejam, né, a questão do deságio da carteira, impressionante. Aqui é a carteira de ativos do fundo, gosto muito do KNHF, viu? Baita fundo imobiliário. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.